Amém, amados irmãos? Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos começando mais um programa, Tempo de Deus, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, esse privilégio que Ele nos dá de entrarmos diante da sua santa e gloriosa presença e invocarmos o seu santo e poderoso nome. Pai, muito obrigado pela tua presença, pela tua misericórdia que se renovou hoje sobre as nossas vidas. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Oh, glória, meus amados irmãos! Que palavra! Louvado seja Deus! Hoje é dia 1º, louvado seja Deus, de novembro do ano de 2023, e nós estamos dando início a mais um programa Tempo de Deus. Como é tremendo o nosso Deus, né, meus amados? Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, diante da tua presença, nós nos colocamos agora, te rendemos graças e louvores e te agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade que o Senhor permite que nós, pecadores, venhamos estar diante da tua presença gloriosa e santa. Eu te apresento nesse momento e te entrego a minha vida, eu te entrego essa ministração, usa-me sempre, Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, Senhor da glória, que eu não venha falar nada de mim porque eu não tenho, mas eis-me aqui, Senhor. Perdoe os meus pecados em nome de Jesus e usa-me no abrir e fechar dos meus lábios, me diminuindo, Senhor, e que o Senhor cresça para a honra e a glória do teu nome santo e bendito. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui. Usa-me segundo o teu querer e a tua vontade, que em nome de Jesus todo espírito opressor venha cair por terra, tudo aquilo que queira tirar a nossa concentração das coisas de Deus, seja lançado por terra agora em nome de Jesus Cristo. Vamos tomando posse da nossa vitória, da paz que excede todo entendimento, que é Jesus Cristo. Assim oramos, assim declaramos, crendo, profetizamos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? Quero compartilhar com os irmãos algo aqui maravilhoso da palavra do eterno Deus, o Altíssimo Senhor Rei da Glória, quem se encontra no livro de Êxodo. Amém? Deixa eu ver aqui se é Êxodo mesmo. É Êxodo. Louvado seja Deus. E vamos falar hoje sobre vida, melhor dizendo, né? E como Deus se alegra quando nós falamos sim para a vida, ou quando ajudamos alguém para que viva, ô glória, né? Êxodo, capítulo de número 1, versículo de número... Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Versículo de número 9 em diante. Diz assim: o qual disse... Eu vou ler aqui o primeiro, tá bom? É melhor. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com a sua herança. Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Aser. Todas as almas, pois que tinham o sangue de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, glória a Deus, aumentando muito e multiplicaram-se, assim foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Eita Deus forte. A escravidão no Egito. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Glória a Deus. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. E puseram sobre eles maiorias de tributos para o afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e também Ramessés.
Glória a Deus, aleluia. Vamos aqui para outros versículos que eu marquei, amados. Aqui, versículo de número 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome era Sifrá, e da outra Puá, e disse: quando ajuntardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservavam os meninos com vida. Versículo 18. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Glória a Deus, aleluia. Portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu muito. Glória a Deus, aleluia. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhe casas. Olha isso. Glória a Deus, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nosso Deus é tremendo. Olha o que Deus fez aqui nessa atitude das parteiras. Amém? As parteiras, elas tinham ali nas suas mãos o poder, né, de cumprir a lei de Faraó. Mas elas temeram a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha o que nós aprendemos com essas irmãs que está ali, né, aqui nessas Sagradas Escrituras. Irmãos e irmãs, era uma ordem dada pelo Faraó. Amém? Mas as parteiras, elas não acataram a ordem do seu Senhor. Antes, elas temeram a Deus. Elas sabiam que aquilo ali era errado se elas fossem fazer. Poderiam ficar bem diante de Faraó, mas ficaria, né, mal ali diante de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu estava meditando nessa palavra, meus amados irmãos, e vendo que Deus verdadeiramente, quando ele fala que ele não deve nada a ninguém, não deve mesmo. E como é bom realmente os que temem a Deus, os que têm reverência a ele, o que tem respeito por ele e sabe que ele é a autoridade máxima. Deus, ele está sobre todas as coisas. Eu fico aqui pensando que aquelas parteiras, elas colocaram a própria vida, né? E eu penso que Deus viu isso. Deus viu que aquelas parteiras colocaram as suas próprias vidas na linha de frente. Porque, louvado seja Deus, Faraó poderia ter mandado executar as parteiras, pois elas não estavam fazendo o que ele havia mandado, porque antes que obedecesse ao seu Senhor, elas obedeceram a Deus, porque elas sabiam que não podia fazer tal ato. Louvado seja Deus. E Faraó, glória a Deus, aleluia, ali depois que José, ele morre, aí tem uma época de escravidão lá no Egito, louvado seja Deus, e ali foi levantado um novo rei, né? Glória a Deus, aleluia, sobre o Egito, que não conhecia José. Então, o que aconteceu? Esse Faraó, ele começou a minar os filhos de Israel. Ele achou um número de pessoas muito grande e ele estava vendo que cada dia mais aquele povo crescia e aquilo fez com que ele tivesse medo. Talvez ele achasse, como ele diz mesmo aqui, ele temia que, como o povo de Israel era a maioria, então ele temia que esse povo de Israel se juntasse aos inimigos de Faraó e viesse para cima dele, mas não era isso que ia acontecer. Mas na mente de Faraó estava esse projeto que ele mesmo criou dentro da mente dele. Amém? Então ele temia que os filhos de Israel fossem aumentando, e por essa razão eles poderiam vir contra eles com mais força, enfim, ou se juntarem, como ele diz aqui no versículo 10, né? Ele diz assim: usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem.
Olha isso. O faraó não queria. Esse faraó aqui, amados, não é aquele faraó do tempo de José, não, tá bom? É outro faraó que foi levantado depois da morte de José. Amém? Então, esse faraó aqui, ele estava com medo. Com medo. E então, por essa razão, ele não queria que esse povo de Israel se multiplicasse. Porque se caso viesse uma guerra, eles também se juntariam com os inimigos desse faraó e pelejariam contra faraó naquela terra lá, né? E saíam da terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, esse faraó aqui, ele estava temendo isso. Não, esse povo está crescendo demais, né? Porque ele temia isso, que o povo de Israel viesse a se juntar com o povo inimigo, glória a Deus, e assim acabasse derrotando o próprio faraó. Amém? Então, esse faraó, ele tem uma ideia, ele tem um projeto, e não é um projeto bom. É um projeto mau, porque ele queria matar os filhos de Israel. Ou seja, o povo de Israel é um povo que Deus escolheu. É um povo que Deus tomou para si. É um povo onde está a promessa firmada que Deus fez para Abraão, quando disse a Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te abençoar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, sobre o povo de Israel, até os dias de hoje, está essa promessa que Deus fez a Abraão. Louvado seja Deus. Porque Deus falou para Abraão que faria Abraão pai de nações. Louvado seja Deus. Então, mesmo que o faraó tivesse com esse plano mau para com os filhos de Israel, Deus não permitiria. Louvado seja Deus. Não está dizendo na Bíblia, mas eu penso, Deus usou sim também as parteiras ali, porque elas tiveram sabedoria, elas tiveram entendimento, elas temeram ao Senhor que Deus não iria se agradar se elas viessem a obedecer tal ordem de Faraó. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o que esse Faraó pensa? Bolar um plano. Louvado seja o nome santo do Senhor, para que esse povo não venha crescer. Só que Faraó não sabia que o povo que Deus escolhe para crescer, cresce, se multiplica, se expande. Que é o homem diante do poder de Deus? Nada. Como Deus ele fala no livro de Isaías 43, operando eu, quem impedirá? Afinal de contas, quem iria impedir a multiplicação do povo de Israel? Ninguém. Porque esse povo é o povo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Abrindo um paralelo para a nossa vida atual. Aqueles projetos que Deus colocou na nossa mão é nosso. Ninguém toca. O que Deus colocou está sobre a sua vida e a minha é nosso. Quem deu foi Deus. Quem abre a porta é Deus. Quem fecha a porta é Deus. Ninguém mexe no que Deus já deu por ordem. Até a natureza é movida pela ordem de Deus. O mar só não pode ultrapassar até onde Deus já permitiu que ele ultrapasse. Amém? Glória a Deus. O Leviatã, tão falado no livro de Jó, ainda não está agindo porque ele, o Leviatã, também está sobre a ordem de Deus, que ainda não é a hora. Tudo está sobre o domínio, o poder e o controle do Altíssimo. Deus, o Senhor, Deus dos exércitos, o forte. Amém? Então, aqui, Faraó com medo. Olha o que o medo faz. O medo impede a pessoa de temer ao Senhor, de ir muitas vezes contra Deus, de ir muitas vezes contra
glória a Deus, aleluia, a vontade do Senhor. E aqui, nesse medo que esse faraó teve, ocasionou em fazer um mal terrível ao próprio povo de Israel, aos descendentes de Israel, aqueles que iam nascendo. Só que esse faraó não sabia o relacionamento que as parteiras e temor que as parteiras tinham com Deus. Elas jamais fariam isso, meus amados irmãos, e não fizeram. Mas vamos lá, então o plano de Faraó é esse: usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. Olha só, que pensamento maligno, que plano maligno. Amém? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas aqui, o primeiro plano para frustrar os filhos de Israel e impedir que eles se multipliquem, Faraó, glória a Deus, aleluia, e puseram sobre eles maiorias de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros. Aí, como já mencionamos, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, eles iam afligindo ali nos tributos, né, meus amados irmãos? Explorando o povo de Israel. Louvado seja Deus, né? Porque quando nós estamos passando nos momentos de dificuldade, amados, seja financeiramente, seja na saúde, a gente verdadeiramente não tem tempo para buscar a comunhão com Deus. Não é verdade, Igreja do Céu? Pois é. Então aqui Faraó investiu nesse setor, né, de escravizar esse povo e colocar sobre eles maiorais de tributos para afligirem o povo de Israel com suas cargas. Então, aí eles fizeram isso, e o povo lá de Israel sendo massacrado por esse Faraó. Porém, olha isso. Versículo 12, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Amém, amados irmãos? Então, louvado seja Deus. Quanto mais esse Faraó criava planos contra o povo de Israel, mais o povo crescia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, versículo 13 diz: e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, né? Iam ali massacrando, como diz o outro, né? E ali cozinhando eles no galo, ou até algum outro que você queira colocar, né, meus amados irmãos? E ali moendo o povo de Israel, para que aquele povo, né, fosse ali ficando desmotivado e assim não viessem a continuar aí multiplicando mais filhos para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, eles queriam afligir ele com problemas, louvado seja Deus. Então, ao ponto dos filhos de Israel ficarem tão sucumbidos de tantos problemas, queriam ficar cansados, enfim, e não, enfim, né, os irmãos entendem aí, não iria assim, glória a Deus, aleluia, ter mentalidade para ter sua vida conjugal com aí os seus cônjuges, né? Aprendi, viu, irmão? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, é dessa forma. E tudo isso, por quê? Porque ele estava fazendo de propósito. O próprio Faraó, né? Ele estava fazendo propositalmente. Porque o intuito é que cada dia mais aquele povo de Israel se desmotivassem, louvado seja Deus, e talvez não quisesse mais nem saber de suas esposas, enfim, e isso acarreteria, portanto, ali que a multiplicação dos filhos de Israel poderia diminuir. Mas quem estava com eles era o Senhor dos Exércitos, o forte de Israel. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, aleluia. Muitas vezes
amados irmãos, no nosso dia a dia, nós encontramos muitos faraó também. Quem sabe eu também sou uma espécie de faraó para o outro, né? Louvado seja Deus. Que às vezes a gente bota essa, o meu próximo, eu posso ser o próximo de alguém também, né? De outra pessoa também, de tantas outras pessoas, eu sei lá. Enfim, louvado seja o nome santo do Senhor, né? Mas, meus amados irmãos, aqueles que estiverem verdadeiramente na presença de Deus, nada vai acontecer. Aqueles que estiverem no projeto de Deus, no que Deus já colocou sobre a vida dele, vai acontecer. Pode mover céus e terra contra que não vai acontecer nada. Por quê? Porque o Senhor dos exércitos está contigo. O Deus de Jacó, o Santo de Israel, o Deus forte. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem é que vai atentar, né? Contra aos que Deus escolhe, como diz ali em Romanos, Paulo falando, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é pelo povo de Israel, quem será contra o povo de Israel? Me diga. Já quem for contra o povo de Israel já vai entrando como derrotado, porque o povo de Israel é um povo que Deus escolheu para dar vitórias, para ser vitorioso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ainda que trazendo agora para os dias de hoje, né? Muitas pessoas, às vezes nós até julgamos também o povo de Israel, e nós nem podemos, porque nós estamos pecando, não somente contra esse povo de Israel, mas qualquer outro povo, né, meu amado irmão? Porque Deus fez todos, né? Então, só quem pode falar algo contra o povo de Israel, qualquer outro povo, ou contra mim, contra você, não sei, é Deus. Né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem repreende é Deus, quem castiga é Deus também, amados, é verdade, né? A todo que aquele ele recebe por filho, ele castiga, ele açoita. Mas melhor é a gente pegar o açoite de Jeová do que o do diabo, não é verdade, amados? Porque Jeová, se ele nos der umas ciposadas, é porque verdadeiramente ele quer que a gente entre no plumo, né? No caminho certo e aprenda a obedecer o que ele quer de cada um de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Deus é soberano? É. Deus é amor? É também. Deus é misericórdia? É. Deus, ele é rico em misericórdia em tudo. Louvado seja Deus. Mas ele também é justiça e fogo que consome. Amém, amados irmãos? Então, glória a Deus, aleluia. O que esse faraó continua a fazer? Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, melhor dizendo, em barro e em tijolos. Então, ali, Faraó começou ali, como diz o outro, vou falar bem no popular aqui no Nordeste, a gente fala muito, né? Espichou o couro aqui do povo de Israel, né? Botou o pessoal para trabalhar muito ali na construção de tijolos, além de todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. Não tinha colher de chá para o povo de Israel, não, porque eles queriam mesmo, Faraó queria massacrar mesmo o povo de Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o que aconteceu? Agora, o rei já tinha feito essa primeira parte do plano, né? Que era massacrar, escravizar o povo de Israel. Agora ele tem outro plano. Mais um plano ruim. Esse plano diabólico. E diz assim, versículo 15 de Êxodo 1. E o rei do Egito falou às parteiras, das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o da outra Puar. Agora Deus chama no particular essas duas mulheres que eram responsáveis pelo parto das hebreias que faziam parte do povo de Israel, povo escolhido de Deus. Olha isso. Então, esse faraó totalmente fora de si. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, o que Faraó fala para elas? Diz assim, e disse, quando ajuntardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então que viva. Esse foi o decreto de Faraó para as parteiras. Se o bebê fosse do sexo masculino, elas poderiam matar. E se fosse do sexo feminino, tudo bem.
poderia deixar viver. Então, ele queria destruir quem? Os varões. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele achou que a forma de matar era na hora do parto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque ali ficaria simples para ele, né? Ah, mas porque na hora do parto morreram. Mas de que forma? Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, esse homem deixou ali as parteiras como responsáveis, glória a Deus, aleluia, dos varões dos filhos de Israel. Então, essas parteiras, elas tiveram muita sabedoria, amados. Amém? Porque, louvado seja Deus, elas pensaram em quem? Em Deus. Primeiro, que culpa tinha uma criança de nascer, né? E ter que ser exterminada sem ter feito nada, ainda que tivesse, ninguém tem o poder de tirar a vida de ninguém, não é verdade? Ou derramamento de sangue, enfim, glória a Deus, aleluia. Então, as parteiras, elas temeram a Deus. Quando nós tememos a Deus, nós não fazemos. Amém? E é isso que muita gente não entende quando uma pessoa se converte. Quando uma pessoa se converte, ela aceita Cristo verdadeiramente, ouve a voz do seu Senhor, glória a Deus, do seu pastor, glória a Deus. E então ele vem falando de uma forma mansa e vem tendo, e na medida que a gente vai tendo um relacionamento com Jesus, meus amados, as coisas vão mudando. Amém? A gente começa a temer, ele desperta a gente, ele abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, nos faz ver o que nós não víamos, nos faz ouvir o que nós não ouvíamos, nos faz ver coisas que a gente achava que era normal, mas não era. E não é. Não é normal matar, não é normal mentir, não é normal se prostituir, não é normal adorar outros deuses e esquecer o Senhor, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, muitas pessoas não entendem isso. Por não terem se convertido totalmente, glória a Deus, aleluia, acham que todos são iguais a ele ou a ela e por essa razão duvida da conversão do outro. Mas só aquela pessoa e Deus sabe se está verdadeiramente no caminho do Senhor ou não. Porque diante de Deus, irmãos, o fingimento não funciona. A nossa máscara não funciona, a nossa capa cai diante de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Né? Então não há fingimentos quando verdadeiramente nós abrimos o coração para aceitarmos Jesus. Jesus, ele vem nos transformando de dentro para fora, ainda que ninguém creia, ainda que ninguém acredite, tudo bem, dói, mas o importante é que Deus sabe. Deus crê, meus amados irmãos. Deus está vendo, melhor dizendo, se nós estamos na sua presença ou não. Amém? Então, glória a Deus, aleluia. Essas mulheres, elas conheciam tanto a Deus que elas pensaram, não, vamos fazer isso não, porque isso não é do agrado de Deus. E dessa mesma forma, quando nós saímos das trevas para vir para a luz, a gente não quer mais viver a vida que tinha, fazer o que fazia, mentir, essas coisas tudo que afasta o homem de Deus. Né? Por quê? Porque agora nós temos temor, nós temos agora reverência, agora eu não estou mais sozinha, agora Deus está aqui comigo, né? O Senhor dos Exércitos, o forte de Israel anda comigo 24 horas. Sim, ele já andava, é verdade, mas eu não o conhecia. Sim, ele já existia, sim, mas eu não tinha relacionamento com ele. Entendeu como é que é o negócio? Glória a Deus. Aleluia. Então as parteiras, elas temeram a Deus. E não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Oh, glória, né? Abençoados sejam aqueles que são pela vida, né? Então, as parteiras, elas arriscaram a própria vida, viu, irmãos? Para salvar os filhos, os descendentes de Israel. Então, elas... a Bíblia não especifica aqui como é que elas faziam, né? Mas aqui... Glória a Deus, aleluia. A gente entende que, com certeza, Deus deu alguma direção para elas. Deus dá a direção sempre. A decisão é nossa, amém? Então, eu penso, não está aqui na Bíblia, mas eu penso que uma sabedoria dessa foi de Deus purinho, ou de realmente mulheres que tinham compromisso, né, com Deus, tinham um relacionamento com Deus muito aprofundado, enfim, que acabaram não obedecendo ao rei, mas sim às Escrituras do Senhor. Né? Porque o povo de Israel já estava por dentro de tudo aquilo que Moisés, louvado seja o nome santo do Senhor,
Glória a Deus, aleluia, né? Depois que passa todo esse tempo, vem outras gerações, Moisés ali, louvado seja Deus, inclusive foi uma dessas crianças que foi perseguida também, né? Louvado seja Deus. Moisés, amados irmãos, aquele que Deus ali levantou ele para tirar o povo do Egito. Olha só, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, esse faraó lá da época, ele estava querendo que as parteiras, no momento que a criança nascesse, se fosse do sexo masculino, que elas poderiam matar, que não ia ter problema. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas elas não fizeram o que faraó queria. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, louvado seja o nome santo do Senhor. As parteiras, elas conservaram, melhor dizendo, a vida dos meninos com vida. Aleluia. Aí o rei começou a achar estranho. Como assim esse povo continua se multiplicando? Já dei ordem às parteiras que quando, ao nascerem, se for do sexo masculino, que elas tirem-lhe a vida. Se for do sexo feminino, que viva. O que está acontecendo? O faraó, então, tem uma segunda reunião com as parteiras. Vai agora chamar elas junto e perguntar o que está acontecendo. Amém? Então, o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? Estava notório, estava na cara que as parteiras não estavam obedecendo ali a lei de faraó. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, ele vai saber por que elas não cumpriram a ordem dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes. Olha isso aqui, ó. Aleluia. E já tem dado à luz antes que a parteira venha a elas. Olha isso, amados. Né? Glória a Deus, aleluia. Então foi isso que elas disseram para ele, para Faraó. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ou seja, é que ela diz: não, nós não temos culpa. Quando a gente chega, ela já tem tido os filhos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, ali as parteiras ficaram bem diante de Deus. E Deus se alegrou muito dessa atitude delas, porque elas tiveram o poder da decisão, né? A decisão estava nas mãos das parteiras, mas elas tiveram sabedoria e temor para não fazerem o que Faraó queria. E aí Deus viu isso. Sabe o que Deus fez? Versículo 20. Portanto, Deus fez bem. Deus fez o bem às parteiras, irmãos. E o povo aumentou e se fortaleceu muito. Agora Deus ele dá uma recompensa para as parteiras. O que Deus faz? Versículo 21. E aconteceu que, como as parteiras temiam a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Esse Deus é tremendo demais. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. E Moisés, amados irmãos, foi um dos meninos que estavam também na lista de perseguição. Então, aqui fala no capítulo 2 de Êxodo, o nascimento de Moisés. Glória a Deus, aleluia. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Amém? E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Olha aqui, a mãe de Moisés já sabia o que estava acontecendo com os meninos que nasciam lá. Se fosse menina, poderia viver, mas se fosse menino, teria que ter ceifado a vida. Aleluia, glória a Deus. A mãe temeu isso. Glória a Deus, aleluia. Então, a mãe de Moisés escondeu ele por um tempo. Louvado seja o nome santo do Senhor. 3 meses, amados. Imagine aí, uma mãe ter que esconder um filho por 3 meses para poupar a vida.
E de fato assim aconteceu. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, a mãe de Moisés, por saber o plano de Faraó, ela temeu que acontecesse algo com o seu filho, com Moisés, né? Então, essa mãe também, ela teve uma sabedoria e teve fé em Deus. Então, ela pega o filho, glória a Deus, aleluia, e coloca nas águas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, a mãe de Moisés não podia mais esconder ele. Então, ela tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Como foi doloroso para a mãe de Moisés, não é mesmo, meus amados irmãos? Mas Deus estava no controle também dessa situação. A situação era difícil. Essa mãe teria que colocar... A única saída que ela achou ali, primeiro, foi confiar em Deus e colocar o seu filho ali nas águas. Mas ali ela ficou observando uma irmã de Moisés, a filha aqui dessa senhora, glória a Deus, aleluia, ficou observando ali de longe, né, para saber o que havia de acontecer com aquela criança. Então, a filha de Faraó desceu, glória a Deus, aleluia, a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então, ela viu a arca no meio dos juncos e enviou sua criada, que a tomou. E, abrindo-a, viu o menino, que chorava, melhor dizendo, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que cria esse menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Olha isso. Então disse-lhe a filha de Faraó: leve esse menino, cria-o para mim, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E, quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, qual o adotou e chamou-lhe de Moisés, pois disse: porque das águas o tenho tirado. Glória a Deus, aleluia. Olha isso, que tremendo. A mãe de Moisés, ali ela se lançou nos braços do Senhor. Essa mulher ficou totalmente na dependência de Deus, né? Então, o que parecia absurdo a qualquer olhar humano, até para os nossos mesmo, se a gente parar para pensar, a gente pensa: como foi que ela teve coragem? Ela não teve coragem, ela teve fé. Ela teve confiança em Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, como ela entregou tudo na mão de Deus, Deus então faz com que a criança volte novamente e fique com ela por um determinado tempo. E ela mesma, a mãe verdadeira, cria aquela criança e depois, no tempo determinado, volta para entregar a filha de Faraó. E ainda, né, irmãos, ainda fica sendo, ali durante o período lá que ficou com a criança, foi assalariada pela própria filha de Faraó, né? E tremendo isso aí, porque o próprio Moisés, que foi tirado das águas, foi colocado nas águas, melhor dizendo, e foi tirado das águas, ele mesmo foi o que fez ali, viu, né? Deus abrindo o mar, ou seja, águas. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus é tremendo, igreja do céu. Não tem quem explique Deus, amados. Então, quando nós vemos aqui essa atitude dessa mãe, meu Deus, é louvável, é muita fé, é confiar demais, é confiar completamente no prover e no mover de Deus. Ela confiou e recebeu a sua vitória e criou seu filho e depois foi lá entregar no tempo determinado. Amém? Esse é o nosso Deus, meus amados, que faz coisas grandiosas. Basta nós confiarmos e entregarmos a Ele e confiarmos na força do seu poder. Amém, igreja?
Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós te glorificamos nesse dia mais uma vez. Obrigado por essa palavra, obrigado pela tua presença nesse lugar, nas nossas vidas. Obrigado por o Senhor ter também poupado, Senhor, todas as nossas vidas, meu Deus. Mesmo na época que nós estávamos nas trevas, o Senhor sempre esteve cuidando de nós. Obrigado pela tua graça, misericórdia e perdão que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós pela misericórdia infinita que tu tens, Senhor. Muito obrigado, Senhor Rei da Glória. Te apresento as nações, te entrego o nosso país, as autoridades, Senhor da Glória, governa tudo conforme o teu querer e a tua vontade. Te apresento também os meus amados irmãos, Senhor da Glória, que ainda não foram alcançados, que ainda não foram despertados. Eu entrego cada um nas tuas mãos. Te entrego também a minha família, de perto e de longe, meus parentes, parentela, todos nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor os perdoe também, em nome de Jesus, assim como o Senhor tem me perdoado também, em nome de Jesus. Que o teu amor os alcance e que eles venham ser salvos para a glória do teu nome santo e bendito. Pai, também te apresento cada ouvinte aqui do Tempo de Deus. Eu nem sei quem são, mas tu sabes, isso que interessa. Pai, obrigado. Abençoa cada um deles. Abençoa todos, Senhor, aqueles que têm me ajudado a levar a tua palavra através das rádios, dos canais, de programas de aplicativos. Senhor, que o Senhor venha abençoá-los abundantemente e faz com que a tua palavra chegue aonde tu queres, os corações que o Senhor quer alcançar. E, meu Deus, faça o teu mover. Aleluia. Que o Senhor continue me diminuindo para a honra e a glória do teu nome santo e bendito. Pai, eu nada sou, mas o Senhor é tudo que eu tenho. Aqui eu oro e te agradeço por tudo no nome santo de Jesus. Amém. Amados, o Tempo de Deus está lá no canal A Voz que Clama e de Pregai, tá bom? Se você quiser ouvir o programa lá, quando não der para você ouvir na correria do dia, né? Glória a Deus. Não der para você ouvir aqui na rádio, você pode ouvir lá o programa lá no YouTube, tá bom? Fiquem todos com Deus. Muito obrigada. Nós estaremos de volta amanhã, permitindo o Senhor, com mais um Tempo de Deus. Amém, igreja? Ô, glória!